Imagina que você ama futebol, mas o seu time só tem 7 jogadores. E metade deles é um bando de nerd que prefere 1000 vezes um videogame a um treino. O campo vocês mal podem usar. E a única bússola que você tem é um caderno velho cheio de hieróglifos do seu avô. E que ninguém no mundo consegue decifrar. Só você. E te dão uma semana pra montar o time inteiro e enfrentar a maior escola do Japão. Um colégio que não perde há 40 anos. E se der errado, acabou. O clube fecha. Ninguém acredita que dá pra ganhar. Só você acredita. Esse é Endo Mamoru. Um goleiro mediano que perdeu quase tudo que era importante. E o treinador dele resumiu o moleque numa frase só: o maior maluco pro futebol do mundo. E vindo do Hibiki, isso era elogio. O maluco do futebol. Era assim que todo mundo via esse moleque. E mesmo assim, o Endo nunca caiu. O mundo inteiro tentou quebrar ele e não conseguiu. E é por isso que mais de 10 anos depois, a gente ainda lembra dele. E nesse vídeo eu vim te mostrar como. Nós vamos atravessar as 3 defesas do Endo. A defesa contra o medo, a defesa contra a vontade de desistir e a terceira, que esconde um segredo dentro do próprio nome dele e que vira esse vídeo inteiro do avesso. Porque Super 11 nunca foi sobre futebol, era sobre ser inabalável. E o Endo é a prova viva disso. E deixa comigo que eu vou explicar. Oi pessoal, antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão. Levante-se, anime e venha com a gente. Super 11 vai jogar. Super 11. Primeiramente, deixa eu te apresentar o Endo de verdade. Não o capitão lendário, mas sim o moleque. Antes de qualquer técnica ou torneio, o Endo era só uma criança mexendo numas caixas velhas em casa. E foi ali, no meio daquela bagunça, que ele achou 2 coisas. Uma bola surrada e um diário. O diário do avô dele, o Daisuke Endo. Um goleiro lendário que morreu antes do Endo nascer. E aquele diário ali estava cheio de rabiscos que ninguém conseguia ler. Ninguém, menos ele. E um detalhe muito bonito é que o Endo conseguia entender o diário não porque ele era mais inteligente, mas sim porque ele e o avô amavam a mesma coisa com a mesma intensidade. E quando 2 pessoas amam futebol desse jeito, elas se entendem numa língua que ninguém fala. O amor é tão grande que vira tradução. Onde os outros viam garrancho e hieróglifos, o Endo via uma conversa com um avô que ele nunca conheceu. E aí o Endo pega esse amor e faz a coisa mais maluca possível. Ele decide montar um time numa escola onde o futebol era piada, onde o time oficial era um bando de gente que mal sabia chutar uma bola. Mas diferente deles, o Endo era dedicado. Ele literalmente treinava defendendo um pneu de trator. Vocês têm noção o quanto isso é absurdo? É um pneu de trator, velho. E se você acha que isso é o cúmulo do absurdo, no mangá ele treinava defendendo uma bola amarrada na cabeça de um touro. Você dá pra ver que ele não bate bem na cabeça quando o assunto é futebol. Mas aqui agora eu preciso te fazer uma pergunta, e sem pressa pra responder. Você lembra da última vez que amou alguma coisa desse jeito? Sem medir, sem ter vergonha e sem perguntar se valia a pena. Porque eu lembro de mim. Tipo, eu não vi Super 11 na televisão. Eu sou um moleque de sítio. Eu vi Super 11 num computador preto, gigante, que demorava 3 dias pra ligar e parecia um avião quando ligava. Eu assistia pelo YouTube mesmo, e com a minha internet horrível da época, eu assistia em 360p e num dia bom, num dia abençoado por Deus, um 480, que na minha cabeça era praticamente um 4K. E mesmo travando, mesmo borrado, todo santo dia depois da escola, eu sentava ali pra ver o goleiro defender um chute que invocava um pinguim e um furacão de fogo. E eu ria, achava absurdos e eu amava de peito aberto aquilo ali. E eu acredito que você também tinha uma coisa dessas. Todo mundo teve. Pode ter sido um anime, um jogo, um caderno de desenho, uma quadra de bola. Alguma coisa que você amava sem precisar de um motivo. Que te fazia esquecer a hora do almoço. E olha o Endo aqui treinando de novo com aquele pneu. Sorrindo igual um bobo. Aquele moleque ali não é um personagem. É você. Antes do mundo te ensinar a ter vergonha de amar as coisas. Só que tem uma coisa que precisa ficar clara agora. Ou o vídeo inteiro desanda. Porque é fácil ouvir moleque otimista que ama o futebol e pensar que, então ele é só um sortudo feliz que nunca sofreu na vida. E isso tá errado. Profundamente errado. O Endo não era o mais talentoso, lembra? Ele era o goleiro mediano, ele perdia, ele apanhava em campo. Ele enfrentava gente absurdamente mais forte que ele. E a diferença dele nunca foi talento. A diferença era que o mundo batia e ele não caía. E é aí que mora a primeira coisa que quase todo mundo entende errado sobre a palavra. A gente acha que ser inabalável é nunca cair, é ser forte o tempo todo, nunca sentir medo, nunca rachar. E isso não é verdade. Ser inabalável não é nunca cair, é escolher levantar toda vez que o mundo te derruba. E guarda essa frase, porque ela vai voltar nesse vídeo algumas vezes. E quando ela voltar, ela vai soar diferente. Porque o mundo ia testar isso no Endo de 3 jeitos.
feitos, 3 defesas e a primeira delas não tinha nada a ver com o chute, nem com o gol e nem com o adversário. A primeira coisa que o Wendell precisou defender foi o medo, e não era o medo dele. Primeira defesa, a muralha que sorri. Bom, a defesa do Wendell contra o medo não era o medo do próprio Wendell, mas era o medo de todo mundo que estava ao redor dele. Pensa na situação. Você tem uma semana para montar um time que mal sabe jogar e encarar um Instituto Imperial, uma escola que não perde há 40 fucking anos. Os poucos membros do clube já estavam apavorados e o Wendell sai correndo na escola atrás de quem topasse jogar. Poderia fazer uma propaganda no seu jornal, por favor? E aí acontece aquela primeira cena que define quem ele é. Anoitecendo, sozinho, o Wendell tá treinando igual um louco, tentando segurar aquele pneu de trator que vem em cima dele de novo. E de novo, e de novo, caindo e levantando. E tem um moleque ali, parado, olhando aquilo. O Kazemaru, do time de atletismo, que nem queria saber de futebol, simplesmente tá ali assistindo, vendo aquele goleiro mediano se acabar sozinho no escuro, por amor a uma coisa que todo mundo já tava desiludido. Mas o Wendell ali faz o Kazemaru mudar de ideia. Percebi que está decidido a ganhar do Instituto Imperial. Tô sim. Gosto do seu entusiasmo. Conte comigo. E ele entra no time. E mais do que isso, ele chama os outros que estavam ali escondidos assistindo para entrarem também. E você tá vendo o que acontece aqui? O Wendell não convenceu ninguém com o discurso. Ele convenceu treinando. A firmeza dele, sozinho no escuro, foi a primeira parede que segurou o medo dos outros. Enquanto ele não desistia, ninguém ali conseguia desistir também. E aí todo mundo inspirado começa a treinar. E finalmente chega o dia. O jogo contra o Instituto Imperial. E para surpresa de 0 pessoas, esse jogo é uma surra. Mas não uma surra qualquer. O Instituto Imperial humilha de verdade. Parece até uma tortura com o pessoal da Raymond. E só no primeiro tempo, 10-0. A Raymond tá sendo varrida do campo. Até que em um momento eles começam a girar no ar e invocam a tal da Zona Mortal, que arremessa o Wendell para dentro do próprio gol com bola e tudo. E no meio do desespero, o Quatro Olhos, que queria porque queria ser o camisa 10 do time, simplesmente foge. Ele larga o time correndo do campo e ainda joga a camisa no chão. Mas é exatamente aí, no fundo do poço daquela partida, que acontece. Uma mão pega aquela camisa caída no chão e o tema que me faz arrupiar toda vez que eu escuto começa a tocar. Bom, já não vale a pena assistir. Esse é o fim do futebol da escola Raymond. Ei, quem é ele? Eu não conheço. Não sabia que esse cara tava na nossa equipe. Nossa, quem é esse Sério? cara? Quem é esse? Simplesmente Shuya Goenji, o melhor jogador da cidade, que passou o tempo todo dizendo não pro Wendell, e agora ele tá ali, vestindo a camisa 10 e entrando no jogo. Não para salvar o time, mas para impedir que o Imperial continue massacrando o Wendell. O juiz apita e o jogo continua. O Instituto Imperial já rouba a bola novamente e ativa a Zona Mortal. E já chuta direto pro gol. E o Goenji simplesmente vai embora, correndo na direção do gol adversário. Porque ele confia que o Wendell vai conseguir defender. E então o Wendell consegue finalmente usar a técnica do avô dele, a mão fantasma. E lança a bola direto pros pés do Goenji. A bola é sua, Goenji! Que vai lá e usa o seu chute assinatura, o furacão de fogo. Furacão de fogo. De fogo! O primeiro gol da história daquele time, contra a escola que tá invencível há 40 anos. E o Imperial fica tão chocado com o poder do Goenji que a partida acaba ali mesmo. A Raymond não ganha no placar, mas ganha de virada moral, no susto. E o Goenji, depois de tudo isso, desse golaço, dessa entrada triunfal, a maior gelada. Mas relaxa que o futuro não perde por esperar. No entanto, agora vamos reparar no que importa. O que o Wendell faz com aquele gol? Perdendo feio, ele comemora como se tivesse ganhado uma final. Ele pula, grita, abraça todo mundo. E você pode dizer que parece um moleque que não entende que tá perdendo. Mas é muito pelo contrário. Ele entendia perfeitamente. Mas ele só decidiu que aquele gol, a única coisa que deu certo no meio do desastre, merecia ser celebrado. Porque pra ele, marcar pela primeira vez na história do time não era pouco, mas era tudo. E isso é uma sabedoria mais velha do que parece. Você já pode ter ouvido que você não controla o placar, só o que faz com o que sobrou. O Wendell não controlava a surra, mas controlava se ainda ia amar o jogo no final dela. E ele escolheu amar, toda vez. E isso não é otimismo de quem não viu o tamanho do abismo, mas é otimismo de quem mediu o tamanho e decidiu sorrir mesmo assim. Não é ingenuidade, é escolha. E escolha, meu amigo, é a coisa mais difícil que existe. E tem uma consequência maluca disso aqui. Esse moleque sorridente que comemorava o gol em goleada começou a atrair gente. E o time foi enchendo, jogo após jogo.
E até quem começava como rival acabava puxado para perto dele. Por quê? Você me pergunta? Porque a firmeza atrai. Quando todo mundo tá com medo e tem uma pessoa que não treme, todo mundo quer ficar perto dessa pessoa. A gente é assim, a gente busca, sem nem perceber, o sujeito que parece saber que vai dar certo. O Endo não recrutava fazendo discurso, ele recrutava existindo. Ele era a prova viva de que dava pra amar uma coisa sem ter medo. E isso, num mundo cheio de gente com medo, é raro pra caramba. Mas agora eu preciso falar uma coisa com você. Você mesmo aí que tá me ouvindo. O Endo nunca teve vergonha pra comemorar uma pequena vitória. Mas e você? Quando foi que você parou pra comemorar? Quando foi que comemorar virou uma coisa de criança? Quando foi que você passou a esconder a felicidade de uma conquista pequena, com medo de parecer bobo? A promoção que você minimizou? O projeto que deu certo e você nem contou pra ninguém? A vitorinha que você engoliu porque não era grande coisa? A gente cresceu e aprendeu a chamar isso de maturidade. Mas talvez seja só medo com um nome bonito. Medo de querer demais. Medo de comemorar e o mundo tirar de você. E o Endo não tinha esse medo. E não é porque ele era criança, mas sim porque ele decidiu não ter, todas as vezes. Só que sorrir funciona enquanto o mundo te bate de um jeito que você conhece. E o mundo estava prestes a inventar um jeito completamente novo de bater. Um jeito que ia tirar do Endo não a partida, mas as pessoas, uma por uma. Segunda, defesa. Quando o time derrete. E por um tempo, a Raymond foi glória pura. O time foi crescendo, antes era piada, mas agora é de verdade. Venceram o Instituto Imperial de novo, agora pra valer, e quebraram os 40 anos de invencibilidade deles. Mas aí vem o Colégio Zeus. E o Zeus, meu amigo, o Zeus é trauma nacional. Um time que jogava num estádio flutuante, que bebia uma água sagrada muito suspeita de uma caneca para ficar sobre-humano e que fazia terremoto no gramado no meio da partida. Cadê o VAR quando se precisa dele? Ele vai checar. Mas não é por isso que a gente lembra do Colégio Zeus. A gente lembra do Colégio Zeus porque o episódio se chamava com todas as letras: um deus contra um demônio. E na hora que o Endo gritava: "Ah, meu filho", aí já era tua avó e tua mãe te proibindo de ver o desenho porque isso é do capeta. Esse jogo separou famílias no Brasil, tá? Mas a gente venceu a Zeus mesmo assim e foi campeão nacional. O moleque do pneu de trator finalmente é campeão do Japão. Mas aí, no auge da festa, a escola é destruída. Caem do céu uns caras se chamando de alienígenas. E sim, o anime começou com o futebol de um moleque de bairro e de repente alienígenas chegam e destroem a escola num chute. Literalmente. Enfim, a bola bate e o prédio vem abaixo. E quem perde pra eles tem a escola apagada do mapa. Mas a gente aceitou isso de boa porque isso já tá até que comum nesse anime. Todo arco que se preze tem que ter alguma escola destruída. Enfim, aqui o mundo muda de tática com o Endo. Antes ele batia de frente, mandava um adversário mais forte e o Endo segurava. Agora ele aprende a bater no único lugar onde o Endo não sabia se defender, nas pessoas. A Raymond começa a apanhar dos aliens de um jeito que ele nunca tinha apanhado. E é assim que se inicia o arco dos alienígenas. E eles passam muito tempo jogando contra diversas equipes dos alienígenas. E aí vem o golpe. A derrota contra a Gênesis foi devastadora. E logo depois o Kazemaru, o amigo de infância, o cara que mais tinha ensinado o Endo, olha pra ele e diz que não consegue ser forte que nem ele e vai embora. Escuta, Endo, eu acho que eu não posso mais. Eu não posso mais jogar. Eu perdi todas as esperanças. Desculpa, Endo, mas eu não consigo ser tão forte como você. E não para por aí. Nos próximos episódios, vendo o capitão começar a afundar, o Kurimatsu também não aguenta e sai do time. Vou embora, capitãozinho. Muito obrigado por todo o seu apoio. Um por um dos tijolos que o Endo levantou com tanto custo começaram a cair sozinhos. E olha a ironia mais cruel de todas. A defesa do Endo sempre foi segurar o medo dos outros. Ele era a parede em que o time se apoiava. Mas ninguém nunca tinha parado para perguntar: quando a parede precisa se apoiar em alguém, em quem a parede se apoia? E aqui eu preciso falar com você de novo, porque essa é a facada em que todo adulto conhece. A força do Endo nunca foi 100% dele, era dos amigos. E quando os amigos foram embora, foi embora junto um pedaço do chão dele. E você já sentiu isso? Aquela força que você jurava que era sua e que um dia você descobriu que vinha de alguém. Do grupo que se desfez, da pessoa que saiu da sua vida. E quando ela foi, você descobriu do pior jeito que parte da sua firmeza ia junto. O Endo nunca tinha rachado de verdade. Em toda surra, toda goleada, ele sorriu e levantou. Mas perder as pessoas é diferente de perder um jogo.
E agora eu te pergunto, o que acontece com o time inteiro quando a única pessoa inabalável do time treme? Bom, a próxima cena é a mais difícil de Super 11. E talvez a mais importante do vídeo, porque é a única vez em que o Endo cai de verdade, a chuva no terraço. Olha, mas antes dessa parte eu preciso falar uma coisa contigo de verdade. A gente subiu junto aqui a montanha do Endo. A gente viu ele segurar o medo dos outros, viu o time inteiro derreter na mão dele, e o que vem agora é a parte mais pesada da história dele. Mas também é a que faz tudo valer a pena. Então aguenta comigo aqui mais um pouco, porque é exatamente aqui que a palavra inabalável para de ser bonita e começa a ser verdadeira. Então se você tá fazendo alguma coisa aqui agora vendo o vídeo ou só ouvindo ele, para aí o que você tá fazendo e foca aqui agora a atenção, porque é aqui que tá o coração do vídeo. Tem um episódio de Super 11 que quebrou a nossa geração, e quem assistiu lembra. O Endo, o nosso capitão, aquele que acendia a coragem do time inteiro, aquele que sorria em qualquer goleada, tá sozinho, no terraço da escola, na chuva, olhando pro nada, decidido a largar o futebol. E pô, a gente tá falando daquele moleque que comia pensando em futebol, que dormia pensando em futebol e que treinava defendendo um pneu de trator porque amava demais. Ele simplesmente desiste, para de comer, o brilho no olho dele some. A gente nunca tinha visto o Endo daquele jeito. Pô, velho, dói até hoje reassistindo isso. Porque era como ver um pedaço da minha própria infância apagar. E a fala dele explica tudo. Se eu tivesse me mostrado mais seguro, talvez assim ele tivesse ficado do nosso lado pra lutar. Graças a meus amigos, eu descobri como esse esporte é divertido. E muitos deles continuam ao meu lado. Mas hoje, eu vi um deles indo embora. Como eu posso voltar a sentir esse entusiasmo? Eu queria saber o que fazer. Tá vendo? A força do Endo nunca foi só dele, era dos amigos. Ele admitiu com todas as letras. E é por isso que doeu tanto. Não foi orgulho ferido, não foi a derrota no placar. Foi a solidão. E se você tá pensando que... Mas você disse que ele era inabalável e agora ele desistiu, segura essa ideia, porque essa cena não fura a tese, mas sim ela é a prova dela. Lembra da frase? Ser inabalável não é nunca cair. É escolher levantar toda vez que o mundo te derruba. Um Endo que nunca caísse não ensinaria nada. Seria só um robô que sorri. É o terraço que dá peso a tudo. É a única vez em que o mundo derrubou o Endo de verdade. E é por isso que o que vem agora importa tanto. Porque o que faz o Endo voltar não é um discurso. Não é alguém aparecendo do nada para dizer que acredita em você. Mas é uma coisa muito menor. Porém que significa muito mais do que isso. Enquanto o Endo afundava, o Tachimukai queria muito aprender a técnica dele, a mão demoníaca. E mesmo sem o capitão, mesmo com o time caindo aos pedaços, o Tachimukai aparecia nos treinos todo dia, com a dedicação que ninguém pediu. E o Endo vê aquilo, vê um moleque se acabando sozinho por amor a uma coisa, exatamente como ele mesmo fez na frente daquele pneu. E foi isso, não foi vitória, não foi um sermão, foi ver refletido naquele garoto a criança que o próprio Endo tinha sido. E ele entendeu que se o Tachimukai não desistiu, ele também não podia. E o Endo se levanta. E ele finalmente desiste de desistir. Amigos, me desculpem por criar problemas. Eu prometo que nunca mais vou ficar triste. E agora repara nisso aqui. O Endo não voltou porque alguém o salvou. Ele voltou porque ele relembrou. A força não veio de fora. Veio de reencontrar o moleque que ele tinha sido. Ali, na dedicação de outra pessoa. E é aqui que eu vou parar de falar um pouquinho do Endo e falar de você. Porque você já teve naquele terraço. Talvez não na chuva, talvez não com 13 anos, mas você já teve o seu dia de largar tudo. De olhar para a coisa que você mais amava e pensar, não vale mais a pena. De sentir o brilho no olho apagar e chamar isso de amadurecer. Todo adulto tem um terraço guardado na memória. E eu vou te perguntar uma coisa que talvez você evite pensar. O que seria preciso para você voltar? Qual é o moleque treinando sozinho que você precisaria ver para lembrar por que você começou? Guarda essa pergunta. Porque o Endo levantou daquele terraço e quando levantou, ele não voltou igual. E voltou para a terceira defesa dele. E a terceira defesa é o motivo desse vídeo existir. É onde o segredo escondido no nome dele finalmente aparece. Terceira defesa, o significado do nome. O Endo levantou do terraço, mas como eu falei, ele não voltou igual. E a diferença é tudo. Quando ele voltou, ele tinha em mãos a técnica mais poderosa do avô, o punho da justiça. Um soco que segurava qualquer chute herdado daquele caderno. E o mundo, na cara mais fria possível, quebrou esse soco no meio de um jogo, na frente dele. A herança do avô partida ao meio. E o Endo só voltou a defender com ela quando entendeu uma coisa. Não faltava
a força do avô, faltava a força dele. A herança te dá a base, mas você ainda tem que botar o seu próprio coração para ela ficar de pé. Quando ele completou o soco com a própria determinação, a técnica se tornou mais forte e começou a segurar o chute do desalmado. E pouco depois disso, o Goenji volta pro time. E com o Endo defendendo e o Goenji atacando, eles finalmente conseguem derrotar aquela equipe. Mas o arco ainda não acabou. E aí vem uma virada de chave que define quem o Endo é. A treinadora faz uma coisa que parecia loucura. Ela tira o Endo do gol e coloca ele para jogar como líbero. E líbero é a posição mais livre da defesa. Não é ficar parado esperando o chute. É cobrir o campo inteiro, estar onde o time mais precisa na hora que precisa. E o Endo para de ser a parede de um lugar só e vira a defesa que protege o time inteiro, de qualquer ângulo. E tem um gesto aqui que diz muito sobre quem o Endo é. Uma das técnicas mais poderosas do avô dele era a mão invencível. E ele entrega ela pro Tachi Mukai, o goleiro que vai ficar no lugar dele. De coração aberto, sem ciúmes e sem segurar nada pra si. Porque pro Endo nunca foi sobre ele ser o melhor. Sempre foi sobre o time inteiro ficar mais forte. Ele passa adiante a maior herança que tinha do mesmo jeito que o avô passou para ele. E preste atenção na evolução. Lembra que a certeza do Endo, o punho da justiça, foi quebrado? Pois é. Quando ele voltou, ele não se agarrou de novo numa coisa só. Ele aprendeu a se apoiar no time. E não é o que o time não quebre. A gente acabou de ver o time quebrar e gente indo embora um por um. Tô falando de outra coisa. O que eu quero dizer é que quando você se apoia numa muleta só e ela racha, você vai pro chão. Mas quando você se apoia em muita gente e deixa muita gente se apoiar em você, sempre sobra uma mão. Sempre tem um pra onde voltar. E sempre tem quem ir buscar. Não é uma força que não cai. É uma força que quando cai tem que se reerguer. E eu preciso que você guarde isso aqui na cabeça, porque é exatamente o que o Endo vai fazer daqui a pouco. E ele faz isso com cada um. Ele traz o Goenji de volta, cura o Fubuki. A do Fubuki merece um segundo porque é uma das coisas mais bonitas da obra. Porque o Fubuki incorporava a personalidade do irmão morto dele que morreu num avalanche, porque ele tinha pavor de ficar sozinho. Ele estava se despedaçando por dentro. E não foi um discurso que curou o Fubuki. Foi o time inteiro, puxado pelo Endo, mostrando pra ele que não estava mais só, que ele tinha uma família ali. Você tá vendo o que o Endo faz? Ele pega a gente quebrada e mostra pra ela que ela tem onde se apoiar. Ele vira o chão firme pros outros pisarem. A muralha que sorri virou a muralha que sustenta. E agora eu vou te contar o segredo que estava escondido no nome dele desde o primeiro segundo do vídeo. O nome do Endo é Mamoru. E Mamoru em japonês significa proteger. Ou seja, o nome do goleiro, da última linha de defesa. É literalmente a palavra proteger. O tema nunca esteve escondido na história. Tava no nome dele o tempo todo. A gente só não tinha olhos pra ver ou não sabia japonês. E por que isso vira o vídeo do avesso? Porque agora você reinterpreta as 3 defesas de uma vez. A primeira, o sorriso, não era otimismo do moleque, era ele protegendo o time do medo. A segunda, levantar quando perdeu todo mundo, não era só não desistir, era ele se recusando a deixar o time sem chão. E a terceira, ele assumindo de vez o que sempre foi, não um goleiro que defende um gol, mas sim um menino que protege um sonho, o sonho de todo mundo ao redor dele. A teimosia que parecia ingenuidade era amor. E amor que protege tem um nome, inabalável. E aqui tá uma coisa que eu só descobri depois de muito tempo, já adulto. Lembra do avô dele, o Daisuke Endo? Aquele do caderno que o Endo nunca conheceu? A gente descobre lá na frente que ele não morreu como todo mundo achava, mas sim que ele fingiu a própria morte e sumiu para proteger a própria família de um homem perigoso. E é maneiro pensar que o primeiro a proteger a história toda foi o avô. O Endo não herdou só o caderno e as técnicas, ele herdou o instinto de proteger, ou seja, a proteção começou no sangue dele uma geração antes e desceu até o neto sem o neto saber. O nome dele já tinha significado bem de longe. Mas aí, no final da luta contra os aliens, a obra entrega a cena que junta tudo isso. A cena que, pra mim, minha pessoa, vale o desenho inteiro. Que a Raymond volta pra casa, porém a Raymond tá com uma aura esquisita. A ameaça ainda não tinha acabado. E quem tá esperando por eles são os próprios amigos deles. O Kazemaru, o Sumeoka, o Kurimatsu, todos que tinham ido embora. Todos que o Endo tinha perdido lá no fundo do poço. Só que eles não voltaram como amigos. Voltaram corrompidos por aquela pedra alienígena. Transformados, virados contra o Endo. Eles se chamam de Imperadores da Escuridão. E desafiam o próprio time que um dia foi à casa deles. E olha o tamanho disso. As pessoas que o Endo mais amava, que fizeram parte do primeiro time da Raymond, as mesmas que o quebraram quando foram embora, agora estão na frente dele de novo, mas dessa vez como inimigos. E o Endo não vai vencer eles com técnica.
Não tem uma habilidade secreta no diário do vovô que resolva isso. A Raymond cai, toma gol, toma pancada e vai pro chão um por um. O Tachimukai se machuca e o Endo, o líbero, volta pro gol. A última linha, de novo, no lugar de sempre. Os antigos amigos começam a torturar o Endo assim como o Instituto Imperial fez lá nos primeiros episódios. E o Kazemaru enxerga isso e afirma que o Endo não desiste. O Endo pergunta por que o Kazemaru aceitou o meteorito. E o Kazemaru responde que ele queria ser forte assim como o Endo. Porque eu queria ser um jogador forte, igual a você. E o Endo nesse momento entende que a obsessão dele de vencer dos alienígenas pressionou tanto o Kazemaru que o fez buscar fontes de poder alternativas. O Endo fica um pouco pensativo e logo em seguida desafia o Kazemaru a chutar novamente, como se ele fosse defender todas as frustrações do Kazemaru. E então eles ficam nessa, o Kazemaru chuta, o Endo defende e entre os chutes ele provoca, pede pro Kazemaru se lembrar dos bons tempos. Até que em um momento o Endo não aguenta mais e simplesmente desmaia. Porém, todos os amigos que eles fizeram no decorrer do anime começam a torcer pela Raymond. Todos os jogadores caídos começam a reagir e a se levantar devagar. E aí, já derrotado, com os amigos corrompidos lutando contra ele, o Endo faz a única coisa que ele sempre soube fazer. Ele não ataca, ele não revida, mas sim chama os amigos de volta. E o espírito deles atravessa o meteorito, quebrando ele. Um por um, Kazemaru, Someoka, todos eles lembram. Lembram de quem mostrou o futebol pra eles. Lembram de quem nunca desistiu deles. Nem quando eles desistiram de si mesmos. O cristal se quebra e os amigos voltam. Você tá vendo isso? Ele não protegeu um gol, ele protegeu as pessoas. Foi lá no fundo onde elas se perderam e trouxe cada uma de volta pela mão. Isso é o Endo. Isso é a última linha. Não é a que segura a bola, é a que não deixa ninguém pra trás. E eu sei como a cena do vamos jogar futebol soa. Soa bobo, soa infantil. É uma frase de desenho de criança. Mas quando eu reassisti essa cena, já adulto, ela me gerou o mesmo sentimento de quando eu era moleque. Deu um aquecido no coração da mesma maneira. Porque não é sobre as 3 palavras. É sobre tudo que elas carregam. Que é o convite de quem nunca parou de te esperar. Porque é isso que um inabalável faz. Ele não é o mais forte do campo. Ele é o que levanta primeiro. E ao levantar, estende a mão e lembra todo mundo que dá pra levantar junto. Então, depois de tudo isso, deixa eu te responder a pergunta que dá nome a esse vídeo. O que é ser inabalável? Bora lá. Ser inabalável não é nunca cair. E o Endo é a prova disso. Não é ser o mais forte, porque o Endo era mediano. Não é não sentir medo, nem nunca rachar, nem nunca desistir. O Endo sentiu, rachou e desistiu, lá naquele terraço. Ser inabalável é outra coisa. É ter algo que você ama tanto que toda vez que o mundo te derruba, você acha de novo um motivo para levantar. E não para você, mas para proteger o que você ama e quem caminha com você. Inabalável não é a pedra que o vento não move. É a árvore que verga na tempestade inteira e quando o vento passa ainda tá de pé. Não porque ela é dura, mas porque ela tem raízes. As raízes do Endo eram o amor pelo jogo e o instinto de proteger o time. Por isso, o mundo nunca quebrou ele. Você pode arrancar tudo de uma pessoa assim, menos os motivos dela. Agora, você lembra da frase que eu te pedi pra guardar lá no começo? Chegou a hora de finalmente fechar o ciclo dela. Porque ser inabalável não é nunca cair. É escolher levantar toda vez que o mundo te derruba. Agora você sabe o que ela quer dizer de verdade. Então deixa eu te dar 3 coisas concretas para você fazer essa semana. As 3 defesas. As suas 3 defesas. A primeira delas é a defesa do Endo. Comemora uma pequena vitória sua essa semana, sem ter vergonha, qualquer uma. Aquela que você ia minimizar e engolir achando que não é grande coisa. Comemora ela, em voz alta. Ser inabalável começa por parar de ter vergonha de amar as próprias conquistas. A segunda defesa é o caderno do vovô. Reabre uma coisa que você amou e largou. Um anime que você parou, um instrumento empoeirado, o esporte, o desenho. Passa 15 minutos com isso essa semana. Não para ser bom, mas para lembrar quem você era antes do mundo te ensinar a ter vergonha. E a terceira defesa, e a mais importante, lembre-se que o Endo no final não venceu sozinho.
Ele foi buscar o Kazemaru, o Someoka, os amigos que tinham se perdido e trouxe cada um deles de volta. Faz isso por alguém essa semana. Manda mensagem para aquela pessoa que sumiu, que tá no fundo do poço dela. Organiza a pelada, o encontro, o projeto que ninguém quer tocar. Seja o chão firme de alguém, porque é assim que o nome do Endo vira ação na tua vida, protegendo quem caminha com você. E aqui no final eu preciso voltar para onde a gente começou, porque eu nunca vi o final de Super 11. Eu assistia dublado, mas como a dublagem acabou no episódio 78, eu não consegui acompanhar, porque não entrava na minha cabeça ouvir outra voz no Endo que não fosse aquela dublada. Aquele anime foi embora no meio da frase e me deixou pendurado. Mas mesmo assim, pegando o anime pela metade, as aberturas continuaram tocando na minha cabeça por anos. As lições moldaram a minha alma sem eu perceber. Eu, já adulto, ainda volto pra ouvir aquelas músicas quase todo mês, porque pra mim Super 11 é muito importante. E talvez seja assim com você também. Seja se você parou junto comigo, ou porque você teve a coragem de chegar até o final, mas de um jeito ou de outro esse anime ficou. E é isso que faz dele inabalável. A gente pode ter perdido um monte de coisa pelo caminho, mas o amor que ele plantou continua de pé por mais de 10 anos. E o Endo, aquele moleque sorrindo no campo, tá fazendo com você agora a mesma coisa que fazia com o time dele. Tá te lembrando de quem mostrou essas coisas pra você. Tá te convidando do mesmo jeito de sempre. Volta a jogar, seja lá o que jogar significa pra você. Volta a amar as coisas de peito aberto, como quando você era criança e não tinha vergonha de nada. Porque o moleque que amava sem medo não morreu. Ele só tá esperando você se lembrar dele. E me conta uma coisa aqui nos comentários. Eu quero muito saber de verdade. O que o Super 11 significou pra você? O quão importante esse anime foi na sua vida? E qual foi aquela coisa que você amou de peito aberto quando era criança e que fez esse vídeo te lembrar? Eu vou ler, pode escrever. E se você quer continuar fazendo essas viagens comigo, por favor, me segue aqui. Tem muito personagem por aí esperando pra virar vídeo. E antes de você ir, eu preciso agradecer quem segura esse sonho junto comigo, porque igual ao Endo, eu não tô sozinho nesse campo. Muito obrigado de coração aos membros do canal, Doçante, Leal, Da Hurt, Cláudia Vieira, Toniolo, Franklin Albuquerque, Eduardo Paulino e Feinal. Vocês são um time que não deixou esse clube fechar, sério mesmo. E se você não é membro, mas quer apanhar de outro jeito, de moleque pra moleque, tem uma chave Pix tanto na descrição quanto aparecendo aqui na tela agora. E eu faço questão de deixar claro que não é obrigatório, de jeito nenhum. Isso é apenas para quem quiser e puder. Os vídeos continuarão sendo de graça e estará tudo bem entre mim e você. O nome do pessoal que doou no vídeo passado tá passando aqui na tela agora. Meu sincero agradecimento para vocês, pessoal. Cada ajuda dessas vira mais tempo para eu poder fazer esses vídeos com calma e todo o coração para vocês. No próximo vídeo eu espero trazer ele o quanto antes, eu trarei outro personagem. Mas por enquanto na tela tá passando aqui um vídeo que você pode clicar para assistir agora. Esse é o ano do nosso Hexa e vamos jogar futebol.